Fala galera, hoje nós vamos falar sobre Idade Média. O período que nós vamos falar aqui é entre o século V e o século XV, ok? Estou falando de Europa e vou focar em sociedade e cultura. E para falar de sociedade e cultura, eu já vou dizendo que a igreja tem um poder muito forte, ela manda, inclusive na mente das pessoas, e nós temos também a sociedade, ela é tremendamente ligada, ela é uma sociedade de dependência, suzerania e vassalagem, ok? Então, bora lá falar sobre isso. A sociedade, ela é, portanto, hierarquizada, não tem mobilidade e tem grande influência religiosa. Ela é dividida em três ordens: o clero, a nobreza e o servo. Funções: o clero reza, a nobreza guerreia e o servo trabalha. Oratores, belatores e laboratores. Com um detalhe: o clero é dividido em dois. Eu tenho alto clero e baixo clero. E aí nós damos sequência. Qual é a função do clero? Rezar. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa do período, inclusive dona de inúmeros feudos. Para ela, cada integrante da sociedade tinha uma função específica. Por isso eu tenho essas funções de um reza, um guerreia e um trabalha, os oratores, belatores e laboratores. É a igreja que definiu. E aí, o senhor feudal, qual é a função dele? Olha, ele tinha a posse legal da terra, ele tinha o poder político, o poder militar, o poder jurídico e até mesmo o poder religioso se ele pertencesse ao clero. E a função específica é guerra, é a proteção. Então, eu tenho um clero que reza para o senhor feudal protegê-lo, e o clero reza para que o servo possa trabalhar. Já o senhor feudal protege o clero para que o clero possa rezar e protege o servo para que o servo possa trabalhar. Já o servo trabalha para que o clero possa rezar por ele e trabalha para o senhor feudal poder protegê-lo. Essas são as relações de dependência, suzerania e vassalagem. Aí eu tenho os vilões. Os vilões são homens livres. Eles que não puderam defender suas propriedades, entregaram essas propriedades para um senhor feudal em troca de proteção. Vamos de novo, suzerania e vassalagem. E tenho também os ministeriais, que são os funcionários do senhor feudal. Estes, eles têm uma função muito específica: cobrar impostos. E aí, finalmente, eu tenho os servos lá na base, né? Este servo, ele é preso à terra, ele não tem a propriedade da terra, ele é preso à terra e ele tem uma série de obrigações que ele paga, ora para o senhor feudal, e em determinado momento ele também paga para a igreja. Algumas dessas obrigações, eu tenho a talha é parte da produção do servo, vai para o senhor. Ou seja, a hora que ele plantou, colheu, ele já separa a parte que deve pagar para o senhor em forma de obrigação ou de impostos. Aí tem a corvéia. Corvéia é um número de dias que este servo tem que trabalhar nas terras do senhor feudal. E as banalidades. Banalidades é o pagamento pelo uso de instalações pertencentes ao senhor feudal, como, por exemplo, um forno, uma ferramenta, um engenho, uma moenda, ok? Aí eu tenho o tostão de Pedro, que é a 10ª parte, 10% do que o servo produziu vai para a igreja. E tenho também a albergagem. A albergagem é a obrigação de hospedar o senhor feudal quando ele circular pelo feudo. E a captação, ou também chamado de per capita, é o imposto pago por cada membro da família, pelo simples fato de estar vivo. E a educação como é? A educação é escolástica. A educação escolástica é um método pelo qual aí se pretendia descobrir a verdade por meio da dialética. Essa aí a gente vai ver um pouquinho mais quando falarmos sobre filosofia. E aí nós temos então esta forma de ensino,
ela vai se desenvolver nos monastérios e nas escolas das catedrais. Vale a pena comentar que a igreja tem o monopólio da educação. E a gente segue falando sobre a arquitetura medieval. A arquitetura medieval, ela é bem interessante porque eu tenho dois estilos, o estilo gótico e o estilo românico. O estilo gótico descende dos godos, que são os bárbaros que permeavam aí a Europa. E aí ela tem a ideia de ser pontuda, esguia, e ela tem muitos vitrais. Lembre que quando bate a luz, nos vitrais dá um quê de magia dentro da igreja. Lembrando que os godos, antes de serem cristãos, eles eram pagãos ligados à natureza. Então dá um clima meio que mágico dentro da igreja. Já o românico ele está ligado às questões romanas. Ela tem paredes grossas, pouca iluminação, pouca ventilação, e a ideia é que o bem não saia e o mal não entre. Fortalezas de Deus era a ideia quando você tem uma arquitetura românica. E aí nós temos também nessa sequência a questão música. A música eu tenho o canto gregoriano. O canto gregoriano foi feito por um Papa Gregório, e esse Papa Gregório ele fez um coral de vozes masculinas e é até hoje bem famoso. E lá na Itália, um monge criou a pauta de 4 linhas, o nome dele era Guido d'Arezzo, e ele criou também a escala musical que nós usamos até hoje, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E também tem os trovadores e menestréis. Eles vão difundir a música popular, principalmente quando a gente tiver feiras. E na literatura, o que está rolando? Nós temos aí uma literatura marcada pelo uso do latim na maioria dos textos, eu tenho o surgimento de uma poesia trovadoresca e os romances e cavalarias. Esses vão marcar aí o pensamento medieval. E na ciência, nós temos aí um grande destaque. Na ciência, nós podemos falar sobre alquimia e medicina. A alquimia, ela tem uma influência árabe, já a medicina tem uma influência grega e também uma influência do Oriente. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me ache nas redes sociais. Falou, valeu? Falou, valeu!